Oi, gente! Aqui é Gláucia Lorena e esse é o meu canal Empolgada. Eu quero desde já pedir para vocês curtirem, se inscreverem, comentarem, compartilharem, ligarem sininho, marcarem nas redes sociais, tudo isso que vocês já sabem, né? O vídeo de hoje é um vídeo que vai ser que a ideia surgiu dois filmes que eu vi em 2025. E aí eu comecei a fazer uma análise retrospectiva. Eu acho que a gente precisa falar sobre Rodrigo Santoro. Os dois filmes que eu vi foram O Último Azul e O Filho de Mil Homens, mas eu já chego neles, né? Rodrigo Santoro, ele merece ser um tema aqui no meu canal Empolgada, porque ele tem duas coisas que eu acho sensacionais, assim. Ele não é só apenas um excelente ator, mas ele é um ator que sabe escolher que filme fazer. Eu acho que quando junta o talento da interpretação com o talento para escolher roteiros, dá muito bom, sabe? Bom, Rodrigo Santoro tem, acho que 50 anos em 2025, por aí, né? Eu tenho 44, ele tem 50. Ele começou na Globo, né? Ele fez inclusive, vocês lembram dele em Hilda Furacão? Pois é, eu lembro. Hilda Furacão é uma série eu anotei, tá? De 1998, que com Ana Paula Arósio, que ela era a Hilda e ele era ele ia ser padre, mas não era padre, ou era e deixou de ser, enfim, era o par dela. Tem Tiago Lacerda em Hilda Furacão também. E aí, ele trabalhou muito na Globo, fez algumas novelas, acho que ele fez Malhação também. E aí depois ele foi pro cinema, ele enveredou no cinema internacional, né? Eu acho que todo mundo lembra dele em 300, que ele era o príncipe da Pérsia, né? Xerxes. Eu acho que lembra também dele em Simplesmente Amor. Eu gosto muito do papel dele em Simplesmente Amor. Apesar de ser pequeno, eu acho que ele tem o olhar certo, sabe? Pra personagem de, eu acho que é Laura Linney. Então, eu acho um filme tão bonito. É o meu filme de Natal predileto. Acho que eu deveria fazer um vídeo sobre o filme de Natal, né? E aí, Rodrigo Santoro, em 2018, ele fez um filme que eu acho que é pouco visto, mas eu acho que quem assistir vai gostar. É O Tradutor, que conta a história de um cubano que falava russo e que foi seu tradutor de pessoas que foram atingidas pelo vazamento lá de Chernobyl, foram para Cuba em busca de tratamento médico. Não sei se vocês sabem, mas na época de Chernobyl, a Rússia era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Cuba e o RSS tinham relações muito próximas, né? Por isso todo o embargo dos Estados Unidos, o embargo econômico e tal, contra Cuba. E aí ele faz o papel desse tradutor, o filme é belíssimo, tristíssimo, mas maravilhoso, tá? Ele é de uma delicadeza que é inominável. E em 2001, ele fez dois grandes filmes. Abril Despedaçado, que eu indico para todo mundo, mas eu não vou focar nele aqui. Eu quero focar no Bicho de Sete Cabeças, que foi lançado em 2001. Foi na época ali, naquele caldeirão científico, efervescente cultural da reforma psiquiátrica brasileira. E eu fui para a estreia de Bicho de Sete Cabeças no Festival de Cinema aqui de Recife. E eu fiquei completamente impactada com o filme, porque mostra tudo que eu estava lendo na época da graduação em psicologia com relação ao que eram os manicômios, né? Que eram, na verdade, que eram usados, na verdade, como depósito dos fora das regras sociais, que é o que acontece com o personagem do Rodrigo Santoro no filme. E a história é baseada na história real e esse filme inspirou um trabalho de graduação, que foi um vídeo que a gente fez sobre reforma psiquiátrica, para uma disciplina de psicologia social, e inspirou meu pré-projeto e minha pesquisa de mestrado. Pois é, porque eu trabalho no mestrado sobre reabilitação psicossocial no contexto da reforma psiquiátrica. Meu objeto de estudo é a reabilitação psicossocial. E eu cito o Bicho de Sete Cabeças na dissertação e tal.
O Bicho de Sete Cabeças, ele é um filme que me levou a diversas reflexões sobre saúde mental, sobre como atender saúde mental, como a saúde mental é vista, mal compreendida, e me levou para ler Foucault, enfim, a história da loucura de Foucault. Então, assim, e a interpretação de Rodrigo Santoro, ela é de uma força, de uma sutileza, de uma delicadeza. Ele tem uns olhos que são os olhos que marejam quando precisam marejar na medida certa, sabe? É um ator que eu acho estupendo. Em Bicho de Sete Cabeças eu descobri quão forte como ator, quão bom ele era. E aí, Rodrigo Santoro, neste ano de 2025, está em 2 filmes. Um, eu acho que ainda está em cartaz por aí, que é O Último Azul, de um pernambucano chamado Gabriel Mascaro. É uma distopia, é uma distopia do Brasil querendo fazer um boom econômico, tirando do convívio social as pessoas mais velhas a partir de uma certa idade e levando-as para um ambiente isolado, e elas ficariam lá sendo cuidadas até morrerem, para não darem trabalho às suas famílias, não darem despesas, entendeu? Para facilitarem a produção econômica do país, enfim. E aí o personagem de Rodrigo Santoro, né, nesse filme, nas suas interações com a personagem principal, a Teresa, da maravilhosa Denise Weinberg, ele faz uma função que, assim, existe uma figura na mitologia grega do barqueiro que levava as almas das pessoas que morreram para o reino de Hades, que era Caronte. E o barqueiro que Rodrigo Santoro faz nesse filme, ele faz uma coisa inversa. Ele não leva a Teresa para o reino dos mortos, das almas dos que partiram, né? Passando pelo rio, do esquecimento e tal. Ele leva a Teresa para o objetivo que ela queria, sabe? Eu até me emociono, porque que é viver enquanto a vida, sabe? E aí ele faz esse personagem e ele é completamente sutil em sua interação com a Teresa, com a Denise Weinberg, a Teresa dela. Então, assim, é muito emocionante, porque ele faz o papel inverso do Caronte. Então, mas como uma travessia, porque a travessia importa, sabe? Então, que filme bonito, sabe? Que termina com a música de Maria Bethânia, que só de falar eu continuo emocionada, né? Indico para todo mundo, O Último Azul. E aí, esta pessoa também está num outro filme, baseado no livro de Walter Hugo Mãe, é um português. Eu não li o livro ainda, confesso. Mas o nome do filme é O Filho de Mil Homens. E nesse filme ele é um pescador chamado Crisóstomo, que é outro papel de uma delicadeza, de uma sutileza, de uma... Sabe, um ator que está no controle de seu ofício, que dá o tom certo para todas as cenas. Não importa qual ela seja, é Rodrigo Santoro, sabe? O Crisóstomo, que é o personagem de ligação do filme, né? Dos outros personagens do filme. Ele é o elemento que coloca as peças em movimento com o desejo dele de ser pai, mas de ter uma família, de não estar só no mundo, e que aquelas pessoas não estejam sós, porque ele sabe que está só e abandonado no mundo. E ele está no completo controle do ofício dele. Ele dá o tom correto em tudo, assim, sabe? O Filho de Mil Homens está na Netflix. É um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Ele trata de temas como a solidão, a sensação de inadequação nessa sociedade que a gente vive, o abandono, mas o desejo de pertencimento, o desejo de ser amado, o desejo de amar. É um filme tão bonito, e todos esses temas são tratados de forma poética, onírica. Vocês vão entender o que está acontecendo.
Mas para vocês entenderem, vocês vão ter que sentir o que os personagens sentem, sabe? Exige um esforço maior da gente. Tanto o Último Azul quanto o Filho de Mil Homens, eles exigem um esforço da gente. Mas é uma entrega muito mais... Não racionaliza primeiro, sabe? Primeiro sente o que os personagens estão sentindo. Porque todos os atores são muito bons. Todos. De verdade. Então, assim... Que ator Rodrigo Santoro é, sabe? Eu acho que talvez a gente não valorize tanto ele. Eu lembro que na época que ele foi fazer filme fora do Brasil, as pessoas ficavam... Porque ele fez primeiro As Panteras, né? Que ele só aparecia surfando e tal. Lindíssimo. E aí eu lembro que as pessoas... Ah, mas ele nem fala, ele nem fala, ele nem fala. Meio que menosprezando ele. Gente, para com isso. Rodrigo Santoro é brilhante. Ele é... gigante, ele tem uma... Eu gosto dos atores, é porque depende também do que o papel exige, mas ele é um ator de olhares, ele é um ator silencioso, ele é preciso, sabe? Ele não é histriônico, ele é o tipo de ator que eu gosto de ver atuando, e tipo de atriz também, de atores em geral que eu gosto de ver atuando. Então... a gente precisa falar sobre ele porque eu acho que a gente não dá o devido valor que a Rodrigo Santoro, sabe? Às vezes ele se perde no papel de galã, ele é um homem muito bonito. Às vezes ele se... né? Não que ele se perde, a gente perde ele nesse lugar de galã. A gente perde ele nesse lugar de ator que foi pra Hollywood, sei lá, tinha nenhuma fala no filme. Assistam Abril Despedaçado. Assistam Bicho de Sete Cabeças. Assistam Simplesmente Amor. Assistam O Tradutor. Assistam O Último Azul e O Filho de Mil Homens. É nosso, sabe? É bom. Ano passado, esse ano, a gente teve Ainda Estou Aqui, a gente tá vendo o sucesso de O Agente Secreto. A gente tem visto o cinema nacional ser reconhecido fora do Brasil. Acho que tá na hora da gente reconhecer o que a gente tem de bom também. Não para além das premiações, sabe? Porque quando um filme chega a ser premiado, é porque vários outros estão ali sendo produzidos tão bons quanto. É conhecimento acumulado que faz com que o nosso cinema esteja nessa fase tão maravilhosa. É uma constante, é um crescimento, que aí temos Kleber com os seus filmes, mas temos também um outro filme que se passa por aqui, pouco falado, que é Cinema, Aspirinas e Urubus. E aí, vamos ver esse filme também. Eu vi esse filme 2 vezes no cinema há muitos anos atrás. Tem A Máquina, sabe? Vocês lembram da Máquina? Que era uma peça que virou um filme, que agora é uma peça que está sendo feita de novo. É isso. Vamos para além dos filmes premiados no nosso cinema. Eu acho que a gente vai se encantar e se surpreender. Dito isso, assistam todos os filmes que eu indiquei e todos os outros, tá? Repitam, cinema é a maior diversão. Beijos e muito obrigada.